orientando a nossa vida para estar aqui toda madrugada. Maravilha, queridos. Glória a Deus. Pastor Lucas, tudo bem? Bom dia. Olá, amigo, bom dia a todos vocês. Tenho ouvido muito sobre essa sala e me sinto feliz, privilegiado por participar essa manhã com vocês. Pastor Lucas, o privilégio é nosso. Vou aqui rasgar um confetezinho, sem nenhuma mediocridade ou qualquer coisa que possa aparecer, mas todas as vezes que o senhor vem ao nosso concílio aqui, e traz uma mensagem, eu me sinto fortemente abençoado, pastor. É uma Amém. bênção. Glorifico a Deus pelo dom e a habilidade que Ele lhe deu na transmissão da mensagem, viu, pastor? Pastor Lucas, eu vou chamar aqui o pastor Abdoral, que graciosamente o convidou para estar conosco, e muito feliz com essa intervenção dele. Pastor Abdoral, bom dia, querido. Está no telefone da esposa dele? Se não der, pastor, tudo certo, não tem importância. Pastor Lucas, o senhor está chegando aqui na sala, hoje é a sua primeira vez conosco, embora, como o senhor disse, o senhor já ouviu sobre essa sala em algum momento. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o público que vai ouvi-lo. Pode ser que alguém não conheça as suas funções, como o senhor trabalha hoje como pastor. Em seguida, eu quero fazer uma oração para que o senhor traga a mensagem para a gente. Bem, vamos lá então. Eu sou Lucas Alves Bezerra. Um dia Cristo me encontrou quando eu tinha 17 anos de idade. E quando ele entrou na minha vida, a minha vida não foi melhorada, porque Cristo não melhora, Cristo transforma. E a minha vida foi completamente transformada. Eu olhei para frente e vi que no meu futuro só teria sentido se Cristo estivesse presente. E resolvi fazer com que todos os planos da minha vida refletissem a vontade dele. De lá para cá, Deus me deu uma esposa muito querida, 2 filhas, Ângela e Sofia, de 13 anos e 16 anos. Me deu o privilégio também de ser um pastor. E hoje eu estou aqui na divisão sul-americana como ministerial, onde a gente tem, com uma grande e valorosa equipe, o papel de cuidar de 4.700 pastores e quase 60 mil anciãos e uma enormidade também de diáconos e diaconisas. Então, esse é o nosso trabalho e nós nos sentimos muito felizes por poder contribuir aonde Deus nos colocar. Então, o senhor é o meu pastor, certo? Isso mesmo, viu? Vai. Estamos aqui Alegria. pastoreando uns aos outros, né? Porque na vida cristã, nós temos sempre que fazer algo que é de lá para cá e daqui para lá, né? A gente apoia e é apoiado, a gente ora e recebe orações. A nomenclatura é essa, né? Mas a vivência é interativa, né? Você ora por mim, eu oro por você, você cuida de mim, eu cuido de você. O que eu vejo também ter essa forma tão dinâmica de se trabalhar dentro dessa sala. Pastor, os pastores Adevaldo, Adson, Brito, Edmir, Ednei, Elias, Esmeralda, Ezequiel, Fernando, Ivo, João, William, pastor Walter Prado, pastor Zinaldo, Davi, Erzon, pastor Luiz, Gilberto, pastor John, pastor Manuel, Moreira, Celso, Misael, pastor Wesley, todos cumprimentam a sua presença aqui conosco. Tá bom? Eu Obrigado. Vou orar pelo senhor e pedir para que o Espírito de Deus o conduza, mais uma vez, como sempre tem feito. Santo Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais esta manhã. O Senhor é o grande gestor de todo o universo. O Senhor mantém todas as coisas sob exatamente a ordem que elas devem estar. O Senhor usa esse planeta como estrada dos teus pés. O zoom que o Senhor tem uma janela só. Por isso, estende a tua mão, Deus Todo-Poderoso, sobre esta sala, sobre o que vai acontecer aqui até o final e como tem acontecido todos os dias. Sobre cada adorador que está em casa agora, ou na cama, ou sentado diante da sua TV, com o seu celular, com o seu computador, na cozinha, no carro, seja onde for. A todos eles, a tua bênção. Obrigado, Jesus Cristo, nosso grande Salvador, nosso representante dentro do santuário celestial. Hoje, ministrando juízo,
advogando, intercedendo por nós. Obrigado, Jesus, por tua graça, por tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos batize com teu Espírito, como o Senhor prometeu, para que tenhamos o poder para executar a tua obra aqui na terra, ao mesmo tempo em que o nosso caráter é assemelhado ao do Senhor. Espírito Santo, mais uma vez, obrigado por ter acordado essa multidão de pessoas. Que o Senhor possa, de forma especial, iluminar a mente do pastor Lucas, e que, mais uma vez, como o Senhor tem feito, ele seja apenas um vaso, um instrumento, um condutor da mensagem. Nos abençoa agora, falando ao nosso coração e transmitindo a mensagem segundo a necessidade de cada adorador aqui. Obrigado, Jesus, mais uma vez. É no teu nome que pedimos e já sabemos que recebemos. Por Jesus. Amém. Amém. Deus te use, pastor. Um abraço, querido. Muito obrigado, pastor. Amigos, eu gostaria de convidá-los agora para a gente abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo número 10, para a nossa reflexão. Daniel, capítulo número 10. Um dos livros mais lindos que nós podemos encontrar nesse livro sagrado chamado Bíblia é o livro de Daniel, porque ele nos fala sobre futuro e também fala sobre a vida cotidiana, as lutas que nós temos no dia a dia e como nós devemos reagir a elas. No capítulo número 10 de Daniel, nós vamos encontrar aqui um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia quando se fala de oração, quando se fala de buscar a Deus. O que nós podemos encontrar aqui? Primeiro, o contexto. No capítulo 10, o povo judeu já havia retornado para Jerusalém, para a Palestina. Eles tinham saído de Babilônia e estavam retornando, já havia retornado aproximadamente 2 ou 3 anos para a Palestina. E quando eles chegaram lá, eles viram aquela cidade destruída, o templo destruído, e eles colocaram uma coisa no coração: nós vamos reconstruir o templo. Nós não vamos reconstruir primeiro toda a estrutura da cidade, nós vamos reconstruir o templo. Nós queremos ver aqui o centro da nossa adoração sendo restaurado. E o que aconteceu, que o livro de Esdras confirma, é que no capítulo número 4, com toda aquela alegria, com toda aquela paixão, com toda aquela entrega, com toda aquela confiança, com toda a certeza de que Deus havia guiado cada um deles de volta para Jerusalém, para reconstruir a cidade dos sonhos, mas, acima de tudo, o templo de Deus, eles tiveram algumas resistências. Os samaritanos tentaram boicotar esta intenção tão nobre que era reconstruir o templo. E começaram a dizer para o rei, a enviar cartas para o rei, dizendo que as intenções do povo judeu não eram as melhores. E o rei acreditou. Então, quando você olha para Daniel, capítulo número 10, Daniel não está aqui com menos de 90 anos, aproximadamente 90 anos. E Daniel olha para o povo, olha para a cidade, olha para a nação, olha para o templo e vê que não está acontecendo nada, porque o rei diz: pare a obra. O templo era onde a vida cristã, a vida religiosa do povo judeu acontecia. Se um exército queria se consagrar, soldados tinham que ir para o templo. Se uma criança fosse apresentada, tinha que ir para o templo. Quando as pessoas colocavam os seus mais profundos votos diante de Deus, precisavam ir para o templo. Sem falar também da razão maior do templo, que era a presença de Deus e os sacrifícios que eram ali realizados. Agora, perceba que praticamente sem templo, sem vida religiosa para a nação. E o que é que Daniel fez? Daniel, aos 90 anos, Daniel, um homem de experiência, de oração e completa dependência de Deus, o que é que Daniel faz? Daniel ora. E Daniel não ora somente por uma semana, mas por 2 semanas, por 3 semanas. E aí agora nós vamos juntos, nesse momento, amigos, procurar entender uma coisa. O que acontece quando você ora? O que eu devo levar em consideração quando eu rasgo, quando eu abro o meu coração diante de Deus? E como o céu se manifesta em relação a mim? Como? Capítulo 10 de Daniel, versículo 1 diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar.
A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, agora ele vai colocar toda a situação, todo o contexto, toda a experiência, o que aconteceu com ele. E o texto diz, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ele orou. Esse pranto aqui é um orar mais rasgado, mais fervoroso, mais cheio de entrega, mais confiança na palavra, mais dependência das promessas de Deus. E diz mais, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Daniel sabia a natureza do grande conflito, sabia que precisava do céu para agir, para tomar decisões corretas. E ele orou 1 semana, orou 2 semanas, orou 3 semanas, e aparentemente nada aconteceu. Escuta uma coisa, eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei por que você está orando, eu não sei se você às vezes pensa que Deus está demorando, que Deus não se interessa por você, que Deus não está perto de você, mas eu quero dizer uma coisa, se há um momento na vida que o céu está mais presente do que nós podemos imaginar, é quando nós abrimos o coração a Deus. E saiba de uma coisa, os seus ouvidos, os ouvidos de Deus, estão mais perto dos seus lábios do que você imagina quando você ora. Não existe distância nenhuma que o céu não percorra com a velocidade extraordinária do que quando você deseja falar com Deus. Deus está presente. Mesmo que nada mude ao seu redor, mesmo que nada mude dentro de você, quando você ora, tenha convicção, absoluta certeza de que o céu está ao seu redor. Mas eu não estou vendo, pastor, eu não estou percebendo, pastor. Não importa se você não esteja vendo, porque o justo não vive por aquilo que sente, por aquilo que vê, o justo vive por aquilo que acredita. E nós acreditamos que quando você ora, quando nós oramos, Deus está perto. Agora, escute uma coisa. O que nós podemos aprender, que lições podemos aprender da vida de Daniel no capítulo 10? Ele diz aqui que pranteou por 3 semanas, que não comeu praticamente, fez um jejum, e aqui, às bordas do grande rio Tigre, ele tem uma visão. Qual é o resultado de 3 semanas de oração? Qual é o resultado de jejum, de dependência, de humilhação, de confiança completa nas promessas de Deus? Qual é o resultado? O resultado é o que diz o versículo número 5, que diz assim, levantei os olhos e olhei, e eis o homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. E aqui ele faz uma descrição tremenda de Cristo. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando nós oramos, depois de perceber que a oração tem que ser algo intenso, de dependência, de confiança, de crer nas promessas de Deus, a primeira coisa que nós devemos considerar quando nós oramos é a seguinte: quando você ora, a maior resposta às suas orações não é a cura que você pede, não é o emprego que você procura, não é a restauração do relacionamento que você quer, não são oportunidades de vida que você procura. Todos esses pedidos de orações são nobres, são reais, e o céu olha com muito carinho todos os pedidos que saem da sua boca, todo o anseio que sai do seu coração, Deus olha com muito carinho, mas escuta uma coisa, a maior e melhor resposta às nossas orações não é o que eu estou pedindo, não é a bênção que Deus pode me dar, não é a providência que Ele pode abrir, não são os recursos ilimitados do céu que eu posso receber em minhas mãos. Quando você orar, tenha certeza de uma coisa, que a maior resposta às nossas orações é a presença de Cristo ao nosso lado, quando a gente dobra os joelhos, quando a gente rasga o coração diante da presença dEle, quando a gente ora ali no pé da cama, quando a gente está no quintal, quando a gente está na varanda, quando nós estamos na sala, no sofá, não importa onde a gente ora, quero dizer uma coisa, a maior resposta às nossas orações é Cristo estar do nosso lado. Cristo é maior do que aquilo que Ele pode fazer por nós.
Cristo é maior do que os pedidos que ele pode nos dar. Cristo é maior do que as boas coisas que ele pode nos dar. Escuta uma coisa, a melhor resposta às nossas orações não é o que Cristo vai fazer em minha vida. A maior resposta às nossas orações é a presença de Cristo em minha vida. Em minha vida. Não é o que faz a diferença em nossas orações. Embora é claro que a gente quer receber respostas às nossas orações, mas a melhor coisa quando a gente ora é saber de uma coisa, que Cristo está do nosso lado. Tudo na vida passa a ser ajustado quando a gente ora e tem uma certeza que Cristo estará aqui. Eu não sei nesse momento onde você está. Eu não sei que parte da casa você está. Eu não sei qual o seu nome. Eu não sei como tem sido sua história esse ano. Eu não sei como é que tem sido sua história durante esses meses, esse quase 2 anos de pandemia, mas de uma coisa eu sei, que todas as vezes que você orou com o coração aberto, Cristo esteve do seu lado, colocando a mão no seu ombro e dizendo o seguinte: meu filho, eu estou aqui. Nosso mundo passa a ser ajustado. Não como quando nossas orações são ouvidas como a gente quer. Nosso mundo passa a ser ajustado quando temos certeza absoluta de que Deus está aqui. De que Deus está aqui. Segunda coisa que nós podemos ver, abra sua Bíblia e me acompanhe, que depois disso tudo, no versículo número 8, Daniel diz: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Que grande visão era essa? De Cristo. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo caí sem sentido, rosto em terra. Escuta uma coisa. Quando você ora, além de Cristo estar presente, eu não sei quantas vezes você já orou, e a gente fala que muitas vezes a gente fala com Deus e a resposta de Deus, Cristo vai falar ao seu coração. Você pode, às vezes, estar muito carregado, sobrecarregado, tenso, preocupado com o futuro, mas quando você ora, Deus coloca algo em seu coração. Sempre é assim. Agora, o que me chama a atenção é como Deus age quando você ora, além dele aparecer, que a maior resposta às nossas orações não é o que Deus vai fazer por nós, a maior resposta às nossas orações é a presença de Deus em nós. Agora, existe uma coisa. Capítulo 10, versículo 10. Olha o que Daniel percebeu. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado. Os olhos de Deus estão sobre todo o universo, mas está aqui, fixado nesse planeta. Deus chamou um anjo e disse: vá agora ao planeta Terra. Vá até Babilônia. Vá até as margens do grande rio Tigre. Porque lá, agora, tem um homem que está orando. Tem um homem que colocou o seu coração no meu povo. Tem um homem que está preocupado com o futuro da nação, a vinda do Messias. E agora, vá até ele. Esse homem tem quase 90 anos. Ele já carrega o peso da idade em seus ombros, mas se aproxime dele e olhe, anjo, escute, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar perto desse homem de Deus é tocá-lo, para que ele saiba que o céu não está longe dele, para que ele saiba que nós nos preocupamos com ele, para que ele saiba que ele é lembrado, para que ele saiba que ele não está esquecido, mas para que ele saiba uma coisa, que ele saiba que ele é muito amado. Aleluia. Aleluia. Quando você orar, e você passa um tempo orando, dias orando, meses orando, e você pode pensar o seguinte: será que Deus se interessa por mim?
Talvez nesse grupo muitas pessoas já foram atendidas, muitas pessoas receberam muitas bênçãos, muita cura, muitas pessoas que estavam em UTIs foram retiradas de lá, estão com seus parentes, mas muitas das suas orações não foram atendidas como você espera. Quando você orou tantas vezes e tantas pessoas estão contando tantas bênçãos, mas essas bênçãos não alcançaram você, você pode se perguntar, será que Deus se interessa por mim? Será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus escuta minhas orações? Porque as portas estão fechadas, eu não recebo nenhuma resposta, eu oro, eu estou jejuando, eu estou me humilhando, eu coloco aos pés de Cristo, sem reservas, mas parece que nada acontece, parece que Deus está atendendo todo mundo, Deus se interessa por todas as pessoas, Deus está dizendo sim a tantas orações, mas quando é para mim, parece que Deus diz não. Escuta uma coisa. Todas as vezes que você orar, Deus vai mandar o seu anjo para tocar você e para dizer o seguinte: meu filho, minha filha, independentemente das respostas às suas orações, saiba de uma coisa: todo o céu ama você. Todo o céu tem carinho por você. Eu estou acompanhando suas lágrimas. Eu estou acompanhando o seu coração pesado. Eu sei aquilo que aperta o seu coração. Eu sei as cargas que levam você a se inclinar para o chão, sem forças. Mas escuta uma coisa. Mesmo que suas orações não sejam atendidas como você quer, mesmo que as suas orações não sejam atendidas no tempo que você quer, mesmo que tantas e tantas pessoas falem de tantas bênçãos que têm recebido e essas bênçãos não chegam a você, escuta uma coisa. Deus te ama muito. A oração de Daniel não havia sido respondida e Deus disse para Daniel: você é muito amado. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É Maria? É Eliane? É Giovana? É Nilza? É Rosiane? É Paulo? É André? É Antônio? É Silvia? É Felipe? Escuta uma coisa, Deus te ama muito. E não importa qual seja o resultado das orações, Deus se interessa verdadeiramente por você. E não há nenhuma necessidade da sua vida que Deus não queira suprir. Deus olha para você com muito amor, com muito carinho, e nunca vai esquecer dos seus filhos. Não dependa do sim de Deus para se sentir amada por Deus. Não dependa do sim de Deus para se sentir amado por Deus. Porque mesmo que Deus diga não para você, o seu não está carregado de ternura, o seu não está carregado de graça, o seu não está carregado de bênçãos, embora você não perceba. E a maior evidência que a gente tem que ter no peito, o nosso coração, é de que Deus nos ama. Essa sala 57, além de ser bíblica, além de ser uma sala de oração, além de ser uma sala de interação, é também uma sala de testemunho. Meus amigos, meu coração ficou arrasado esse ano. Arrasado. Um dos anos mais difíceis da minha vida é o ano de 2021. Eu tive 4 parentes meus na UTI, cada um deles ocupando um leito de UTI. O meu pai, a minha mãe, a minha sobrinha, a minha irmã. E que golpes duros foram esses. Eu orei, eu jejuei. Eu falei tantas vezes com Deus. Eu disse: Deus, tenha misericórdia, por favor, haja, por favor, atua. Tantas vezes eu fiz isso. Das 4 pessoas da UTI, das UTIs, meu pai,
com 80 anos, saiu da UTI. Minha mãe, com 76 anos, saiu da UTI. Minha sobrinha, não. Não saiu. A minha irmã, de 54 anos, não saiu. Elas descansaram no Senhor. E que golpe duro foi aquele. Que golpe duro. Eu não sei se nessa manhã eu estou falando para alguém que perdeu. Alguém que você ama. E você está sofrendo. Você olha para o céu, você olha para cima e diz, meu Deus, por que eu estou passando isso? Onde é que está o teu amor? Onde é que está a tua graça? Escuta uma coisa. Deus nos ama, ainda que a gente passe por perdas na vida. Não existe nenhum capítulo da sua vida que Deus não se interesse. E toda a força que você precisa para continuar, você vai ter em Deus. Porque você é muito mais amado, amada pelo céu, por Cristo, do que você imagina. Então, quando Deus disser não, não se sinta esquecido, não se sinta rejeitado, não se sinta escanteado por Deus, mas ainda que Ele diga não, se sinta abraçado, porque Deus te ama. Deus te ama. E não ama com amor passageiro e nem com amor superficial. Ele nos ama, Ele te ama com amor eterno e profundo. Não tente enxergar a Deus de forma diferente daquilo que Ele não é quando suas orações não forem atendidas, porque independentemente do que aconteça na vida, Deus nos ama. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde você estiver agora, sinta o anjo do Senhor tocando o seu ombro e dizendo o seguinte: você é muito amado. Você é muito amado. Agora, no capítulo 10 e no versículo número 12, o anjo diz: não temas, Daniel. Espera aí, o que o anjo está dizendo? Não temas. Não temas por quê? E aí ele diz: desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E aqui ele diz que ele não deve temer. Por quê? Porque ele veio. O que o anjo está querendo dizer para Daniel? Está querendo dizer para Daniel o seguinte: Daniel, não tenha medo, porque parece que está tudo fora do controle. Parece que não existe nenhuma intervenção divina no que está acontecendo. Parece que quem está comandando tudo é o rei da Pérsia. Quem está comandando tudo é o inimigo. Parece que quem está controlando tudo não é Deus. Mas o anjo diz: eu estou aqui porque Deus me enviou. Escuta uma coisa, Daniel, não tenha medo do futuro da nação, não tenha medo do seu futuro, não tenha medo em relação à vinda do Messias, à restauração dos muros, à restauração do templo, porque tem uma coisa: aconteça o que acontecer, Deus está no controle de tudo sempre. Deus não está no controle de tudo por um período. Deus não está no controle de tudo por alguns dias. Deus não está no controle de tudo por alguns meses, ou semanas, ou anos. Deus está no controle de tudo sempre, Daniel. É por isso que eu estou aqui. Aparentemente, Deus não tem um controle de nada, mas eu estou aqui para dizer uma coisa: não tenha medo. Escuta uma coisa: que nenhum medo invada o seu coração em relação ao futuro. Porque Deus está no controle de tudo. A vinda do anjo ao lado de Daniel é para dizer: Daniel, Deus está no comando, Daniel. Não é o rei, não são os homens, não são os samaritanos, não é um complô que está sendo montado. Escuta uma coisa: Deus está no controle de tudo e é por isso que eu estou aqui. Quando você orar, não pense que tudo acabou.
Não pense que tudo está se perdendo em suas mãos. Não pense que quem está no controle desse mundo todo é um inimigo. Quero dizer uma coisa, como Lutero afirmava. Lutero dizia que o diabo é um cão, é um cachorro que está na coleira de Deus, porque Deus é que comanda tudo. A palavra final vai ser dele. Dele. Esse mundo parece estar confuso, inseguro, doente, perplexo, ansioso, carregados de medo. Mas escuta uma coisa, segure e firme nas mãos de Deus, porque não somente a palavra final, mas o comando dos nossos dias estão nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Você acredita nisso? Diga onde você estiver agora, eu creio, pastor, eu creio. Aparentemente tudo está fora do controle, mas no fundo, tudo está sob o controle de Deus. Tudo está. Tudo está. Eu concluo dizendo, no versículo número 12, 13, o anjo diz: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive o quê? Vitória. Vitória. Existe uma luta que está acontecendo quando você ora. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta, senhora, a luta que o seu marido tem não é contra o álcool apenas. Não é contra a infidelidade. A nossa luta não é apenas contra a nossa própria natureza. A nossa luta não é contra apenas um filho que era da igreja, um dia saiu e vive no mundo das drogas, vive uma vida completamente independente. Essa criança que um dia você apresentou na igreja, que cresceu na igreja, que participou da escola sabatina, que foi para o clube de desbravadores, que se tornou um jovem, mas depois que cresceu, esqueceu de tudo. Eu quero dizer uma coisa, o problema não é a amizade, não é a universidade, o problema não é nada disso. O problema é que nós estamos em uma luta espiritual. Não é álcool, não é a droga, não é o relacionamento, não são as amizades, tudo isso são meios utilizados. Mas o grande conflito é que está acontecendo entre o bem e o mal. E nós só podemos prevalecer quando o seu povo ora, quando o povo de Deus ora. E aqui vem uma coisa, Daniel não desistiu de orar pelo seu povo, mesmo em situações tão adversas, em nome de Cristo. Não deixe de orar pelo seu marido. Ainda que isso leve muitos anos, não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de orar pela sua mãe, pelo seu pai. Não deixe de orar pelos seus parentes. Porque está acontecendo uma batalha. E as suas intercessões vão mover todo o céu para causar impressões fortes no coração das pessoas pelas quais você ora, assim como Daniel orou pelo rei da Pérsia. Em oração, a gente tem que aprender a não parar de orar, a não desistir. Seu motivo é levar pessoas para mais perto de Deus. O anjo disse, Miguel se levantou. Miguel veio lutar. E onde Miguel está, Miguel prevalece. A Bíblia diz que Miguel foi aquele que expulsou o diabo, a antiga serpente, do céu. E ele prevaleceu. Então, isso significa dizer que se Cristo expulsou o Satanás do céu, ele pode expulsar de qualquer lugar que possa tirar a nossa paz. De qualquer lugar. A Bíblia diz que Miguel ressuscitou o corpo de Moisés em Judas. Trouxe vida para aquele corpo moribundo. Então, isso quer dizer que aonde Miguel está, também existe vida. Por mais fraco, limitado, por mais cansado e sem forças, que o meu corpo não tem capacidade de reagir, onde Miguel está presente, a vida. A vida. E a Bíblia diz, em Daniel 12, que nos últimos dias, Miguel vai se levantar. Eu quero dizer, amigos,
que se nós estamos nos últimos dias, Miguel já se levantou. É claro que em Daniel 12 está falando de um tempo de angústia, mas o que eu quero dizer é que Jesus Cristo disse em Mateus 28 que jamais deixaria de estar presente na vida daqueles que o procuram. Isso quer dizer que nas angústias da vida, Miguel está presente. Nos medos da vida, Miguel está presente. Nas dores da vida, Miguel está presente. Será que Deus ouve nossas orações? Será que Deus fala diretamente para a gente? Eu queria concluir dizendo que eu fui pastor no Rio Grande do Norte e no início do meu ministério eu cuidei de uma família de pessoas maravilhosas, mas tinha uma família de uma senhora que ela não enxergava muito bem e ela me recebia na porta da igreja e dizia: pastor, eu sei que o senhor está aqui, viu? Ela tinha um pouco de dificuldade de enxergar e dizia: eu conheço o seu cheiro, viu? Eu conheço o seu cheiro, eu sei que o senhor está aqui agora. A primeira bata de batismo que eu ganhei foi ela que fez. Ela era costureira, com muita dificuldade conseguiu fazer essa bata de batismo. Um dia ela me chamou e disse assim: pastor, por favor, vá à minha casa, porque meu marido está morrendo. E eu fui até a casa dela. E quando eu cheguei lá, esse marido ele estava com câncer, o câncer estava avançado, os médicos disseram que não tinha mais saída para ele, e ele estava em casa. Eu me lembro daquela cena, naquela tarde. Ele estava com uma sonda no nariz, sem camisa, não conseguia falar. Então eu cheguei, quando eu cheguei naquela casa, eu procurei logo abrir a Bíblia, levar uma palavra de esperança para ele, para ela. Mas a esposa disse: não, pastor, o senhor não vai fazer isso agora, não. O senhor vai fazer outra coisa. Disse: o que eu vou fazer? Disse: venha cá. Aí me levou para outra sala. E quando eu fui para outra sala, ela disse assim: pastor, esse homem que está aí, já são quase 50 anos de casados. Ele nunca quis para a igreja, nunca quis entregar o coração a Deus, ele nunca quis partir para uma experiência diferente na sua vida. Muitas vezes ele saía à noite, muitas vezes ele ia para outros lugares sem mim. Ele nunca participou do Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, nenhum culto da igreja. Algumas pessoas diziam: por que você continua com ele? Eu dizia: eu continuo com ele porque eu quero levá-lo a Cristo. Eu não vou desistir dele nunca. E os anos foram se passando. E um dia ele foi alcançado, infelizmente, pelo câncer. Estava definhando pouco a pouco. Perdeu a voz. Estava perdendo os seus sentidos pouco a pouco. Mas ele estava vivo. Ainda estava vivo. E ela disse: pastor, por favor, apele para esse homem. Por favor, apele para esse homem. Fale ao coração dele. Porque eu quero que ele se entregue a Deus. E é interessante que quando eu conversei com ela, eu disse: tudo bem, eu vou fazer o apelo para ele. Eu estava com um ancião, a gente voltou para a sala, e quando nós voltamos para a sala, eu peguei a Bíblia, eu ia abrir a Bíblia, ia falar para ele, e ela disse: pastor, agora não, ainda não. E eu disse: tudo bem. O que a senhora quer fazer? Ela disse assim: eu quero, nesse momento, louvar a Deus, mas eu quero que a minha voz chegue bem pertinho do meu marido,
Ela pegou um inário, aquele inário surrado, bem usado, aquele inário que você usa todo dia, que as bordas assim já estão desgastadas, que os hinos prediletos estão marcados. Ela pegou o inário, se aproximou do marido e cantou esse hino aqui. Ouve a voz, Jesus te chama, volve já ao pecador. Ouve a voz de quem te ama, é Jesus teu Salvador. Deixa entrar o Rei da Glória, abre-lhe o coração, hás de ter final vitória, vais obter a salvação. Esse foi um dos hinos mais lindos que eu já ouvi na minha vida, sendo cantada por aquela senhora de mais de 70 anos, com sua voz rouca, mas com o coração carregado de consagração e de vida. Cantou todo o hino. E depois disse, agora o senhor pode falar. Eu segurei a mão daquele homem e disse, amigo, por toda a sua vida, Jesus está procurando alcançar suas mãos e seu coração. Jesus te procurou em todos os lugares que você passou, todos os lugares que você morou, todos os lugares que você viveu. E nessa tarde, Ele está aqui batendo a porta do seu coração, pedindo para entrar de uma vez por todas. Eu sei que você não consegue falar, mas se você aceita Jesus Cristo, se você acredita que seu passado está apagado, que você tem um futuro glorioso com Ele, por favor, aperte minha mão. Aquela mão pálida, quase sem forças, segurou nos meus dedos, segurou nas minhas mãos e na minha mão e começou a apertar, apertar, apertar. O ancião estava sentado do outro lado, ele começou a apertar a mão do ancião, segurando com forças, com força. Você sabe o que significava isso? Ele estava dizendo, Jesus, eu quero me agarrar a ti. Eu quero esquecer meu passado, minhas lutas, minhas escolhas erradas, minhas decisões equivocadas, mas estou aqui, porque não importa quanto tempo eu vivi longe do Senhor, o que importa é que a eternidade eu estarei contigo. É isso que importa. Eu vou descansar agora, mas quando Cristo voltar, eu vou me levantar. Você sabe o que é que me chamou a atenção? É que quando a esposa viu o marido apertando as minhas mãos e as mãos do ancião, ela levantou a mão, colocou a mão no rosto e começou a chorar. Você sabe o que é que significou aquilo? É como se ela estivesse dizendo, valeu a pena. Foram meses e anos de oração, valeu a pena. Em nome de Cristo, não desista das pessoas que Deus colocou em sua vida. Não desista das pessoas que Deus colocou debaixo do seu teto. Não desista das pessoas que você consegue ver, tocar. Não desista do teu filho. Ele foi comprado pelo sangue precioso de Cristo. Cristo está intercedendo por ele. Cristo quer alcançá-lo. Então, por favor, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Por mais distante que ele esteja, por mais distante que ela esteja. Quando você pensa que não vale mais a pena lutar, que não tem mais jeito, que não tem mais volta, escuta, Deus pode fazer milagres. Não desista do teu marido, dos altos e baixos que ele tem. Coloque o seu marido na lista de oração e diga para Deus, Deus age, faz um milagre, envia teu anjo, vem pessoalmente. Deus vai mover tudo, porque Deus já entregou seu filho na cruz e não há nada que Cristo não fará para alcançar os seus queridos. Ele vai fazer tudo. Tudo. Cristo nunca vai ficar de braços cruzados, porque ele abriu os braços na cruz para salvar a todos.
Cristo nunca vai ficar de braços cruzados, porque as mãos dele estão levantadas no santuário celestial. Cristo nunca vai ficar de braços cruzados, porque os braços deles vão se abrir para receber aqueles que um dia foram frutos de uma mãe, de um pai, de um amigo que não deixou de orar. Em nome de Cristo, Deus nunca vai cruzar os braços a orações que são feitas com entrega, com confiança. Nunca vai ficar fora do alcance do Senhor. E quando as lutas estiverem bastante duras, insuportáveis, além do anjo do Senhor, Miguel vai lutar nossas lutas e vencer nossas batalhas. Que Deus te abençoe. Que Deus ampare seu coração e sua vida. E saiba que quando você orar, Cristo está perto. Um anjo de Deus é enviado. Você é amado. E as batalhas da vida são vencidas. Porque Miguel está entre nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então que Deus te abençoe. Deus te abençoe sempre. Receba o abraço de Deus nesse momento. Feche seus olhos agora, onde você estiver, se você puder. E vamos falar um pouco com Deus agora. Ó Deus amado, cada um de nós tem sua história. Cada um de nós tem seus pedidos. Cada um de nós tem suas lutas. Cada um de nós expressamos aquilo que está no nosso coração, nossos agradecimentos e nossos pedidos. Mas, ó Deus, nas lutas da vida, ainda que demore as respostas das nossas orações, nos ajuda a ver, Senhor, que o Senhor está aqui agora do nosso lado. Ainda que as horas se transformem em dias, os dias se transformem em semanas, as semanas se transformem em meses, e os meses se transformem em anos, a nossa confiança no Senhor vai ser inabalável, porque nós esperaremos no Senhor. No Senhor. E mesmo que as nossas orações não sejam respondidas como a gente quer, nos ajuda a ver, ó Deus, além da realidade que a gente vive, que o Senhor nos ama muito, que todos os habitantes do céu se interessam por nós, e que é possível vencer as lutas da vida, porque Miguel, que nunca perdeu nenhuma batalha, luta por nós. Escuta as orações de pais, escuta as orações de mães, escuta as orações de filhos, escuta as orações dos amigos, escuta as orações de pastores quando eles oram por seus membros, escute as orações dos membros quando oram por seus pastores. Escute as orações daqueles que estão orando para que seus amigos entreguem seu coração a Cristo. Eu te peço, ó Deus amado, que a sala 57 continue sendo bênçãos e milagres, mas também que a sala 57 continue sendo uma experiência de maturidade em Cristo. Que aconteça o que acontecer na vida, a gente avança pela fé. Que o Senhor os abençoe, e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Sing for Jesus.